Olá, meus queridos, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Estou gravando mais um vídeo para contar um testemunho. Eu quero dizer que o testemunho de hoje e os testemunhos que estarei contando vão servir para a edificação da sua vida e para todos aqueles que estiverem ouvindo, assistindo este vídeo. A palavra do Senhor em Atos capítulo 8 e o versículo 3 diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Olha que interessante o que acontecia. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Porque é assim que acontece na vida de quem tem um encontro com Cristo. Assim acontece na vida de quem tem uma experiência com Deus. Assim acontece na vida de quem recebe um milagre, que é curado, que é libertado, que Deus vem para trazer restauração, libertação. Porque o que acontecia na igreja primitiva e acontecia na vida dos apóstolos, tem acontecido hoje, não numa proporção maior, não num número maior, eu creio até que bastante reduzido, mas eu creio que aqueles que se propõem, que desejam se colocar diante de Deus, diante da vontade de Deus, na direção do Espírito e diante dos dons do Espírito, ou seja, buscando os dons do Espírito, Deus o capacitará, Deus o usará, Deus fará com que ele seja um instrumento para que sinais e prodígios aconteçam, como aconteceu através da vida de Filipe, quando diz aqui que os espíritos imundos saíam de muitos, não eram poucos, eram muitos, e muitos saíam clamando em alta voz, muitos espíritos saíam gritando, clamando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Isso mostra que ainda nesse tempo da igreja, Deus é poderoso para fazer milagres acontecerem. Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer na sua vida. Eu não sei o que você está passando, qual o teu problema, mas se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a libertação e o poder de Deus na tua vida. Amém? Então vamos lá, para não ficar muito grande este vídeo, eu quero contar o segundo testemunho. Eu já coloquei lá no YouTube, no canal, testemunhos de curas, de milagres, testemunhos que edificam para a glória de Deus. E esse testemunho é um testemunho que mostra que Satanás, os demônios, não podem resistir à presença de Deus, ou seja, não podem resistir à presença de Deus na vida daqueles que são do Senhor e têm o Espírito de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque um certo momento, quando eu havia saído para fazer
uma evangelização, pregar a palavra de Deus, visitar as pessoas na redondeza, eu me deparei com um beco que levava para uma casa. Lá atrás havia uma casa na frente, um beco, e lá atrás tinha uma outra casa. E eu percebi que o portão estava aberto e que havia uma grande festa ali, um domingo. O pessoal estava se divertindo, a família se divertindo, né? Bebendo, comendo, rindo. E eu cheguei e pedi licença, perguntei se eu poderia dar uma palavra e orar por eles. Eles prontamente receberam, aceitaram, e eu então comecei a falar de Jesus, porque eu primeiro ia ministrar uma palavra e depois eu estaria orando por eles. Mas no momento da palavra, eu percebi que havia uma mulher que estava de frente a mim, e essa mulher não resistia o Espírito Santo em mim, porque ela não conseguia firmar os olhos, ela não conseguia olhar fixamente para mim. E eu percebi isso por um discernimento espiritual. E quando eu olhei para ela, para o seu semblante, eu percebi que ela estava endemoniada, que havia um espírito que atormentava ela. E eu, na revelação de Deus, no discernimento, no meu entendimento que Deus estava me dando, eu percebi, eu senti que aquela mulher ia se manifestar, ela ia cair. E depois que eu pensei, que o Espírito Santo me deu esse discernimento, aconteceu. A mulher estava ali endemoniada, que não conseguia fixar os olhos para mim, deu um grito e se manifestou. E eu prontamente fui ao encontro dela, daquele espírito, e eu comecei então a repreender, expulsar aquele espírito maligno. E na mesma hora aquele espírito saiu e a mulher foi liberta. E eu pude então falar de Jesus. É claro que naquele momento, mesmo vendo a glória de Deus, aquelas pessoas que estavam ali, mesmo vendo de que Deus havia libertado aquela mulher, e ela mesmo sentiu isso, eles a si mesmo não se converteram. Eles a si mesmo não se converteram e não aceitaram a Jesus como Salvador, mas a palavra foi pregada, a semente foi colocada no coração, e eles viram, não só ouviram a palavra, mas viram o que Deus fez na vida daquela mulher. Porque à medida que eu estava pregando, eu me lembro que eu estava até com uma camiseta com um versículo bíblico, e ela não tirava o olho daquele versículo, mas não fixava. Ela olhava e virava, olhava e não conseguia fixar a mensagem pregada. E eu creio que o versículo que estava naquela blusa estava incomodando o espírito que estava na vida daquela mulher. E naquela hora o nome do Senhor foi glorificado. Veja como as pessoas, mesmo diante do poder de Deus, da operação de maravilhas, de milagres, de poder de Deus, as pessoas resistem. As pessoas resistem à ação do Espírito, à conversão, né? O arrependimento, não querem se arrepender, não querem se converter, reentregar a sua vida para Jesus. E nós estamos vivendo neste tempo em que as pessoas estão se sentindo vazias, né? E a gente percebe de que elas também são pessoas necessitadas, que precisam do Senhor. São pessoas carentes, muitas vivendo em solidão, muitas vivendo em desespero, muitas vivendo momentos de humilhações, né, de angústias, e até muitos procurando até a morte. Mas quando alguém abre o coração,
confessa Jesus como Senhor, se arrepende dos seus pecados, que este vídeo, este testemunho sirva de edificação, sirva de crescimento espiritual para a sua vida, aumentando a sua fé. Você está assistindo, você está ouvindo um testemunho que edifica para a glória de Deus. Você acabou de ouvir um testemunho que edifica para a glória de Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Quero dizer para você que você vai lá na minha página do YouTube, meu canal do YouTube, e vai lá e dá um like lá e se inscreva para que eu possa continuar gravando esses vídeos para que chegue ao maior número de pessoas. Quanto mais você for lá curtir lá, dar o like e for lá inscrever, mais o YouTube vai divulgando este vídeo, os testemunhos que eu estarei gravando. Tá bom? Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. A Deus todo louvor, toda a honra e toda a glória.